Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Secult4 no YouTube. Para quem está assistindo isso no início da noite dessa segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, essa é uma transmissão ao vivo. Perfeito? Meu nome é Tiago Andrade, eu sou assessor de comunicação da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, a Secult4, e estarei aqui para conduzir esse debate que faz referência aos festejos do dia de São Pedro dos Pescadores, né? Em função da pandemia da Covid-19, muitas manifestações religiosas, festejos e programações culturais estão, digamos, suspensas, e os festejos do dia de São Pedro foram também afetados. E aí a Secult4 está fazendo uma programação em referência à data. Inclusive, há pouco exibimos no canal um documentário, mas tivemos problemas na transmissão e acabou que acho que não durou mais do que 5 minutos e ficamos agora somente com o debate, que será muito divertido, muito bom e muito bacana a julgar por nossos convidados e pelos testes que fizemos aqui da live. Eu vou convidar aqui para a tela a Graça Martins, que é gerente da célula de patrimônio imaterial da Secult4. E ela vai poder introduzir melhor os nossos convidados e o tema em questão. Deixa eu ver aqui, Graça, muito bem-vinda. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vou mandar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Falar em Mucuripe é falar em poesia, não é, Tiago? Mucuripe dos nossos poetas, Mucuripe de tantos afetos, Mucuripe de São Pedro, Mucuripe dos pescadores. Pescadores, homens de fibra, né? Pescadores heróis, pescadores humanos, pescadores encantados. São tantos os adjetivos para os pescadores. E é a eles que a gente... É com eles que a gente se congratula hoje e é a eles que a gente pede licença para pescar um pouco dessas histórias e dessas memórias, tantas memórias que existem no Mucuripe. Nós vamos fazer isso sob a sensibilidade dos olhares de Cici Macena e de Siddhartha Cabral. Já devo colocá-los em tela, Graça? Ou você quer fazer mais um? Ah, perfeito. Então, pronto, vou colocar aqui primeiro Cici e Siddhartha. Bem-vindos à tela. Cici e Siddhartha, eu vou passar a palavra para... Desde já, a gente já agradece a disponibilidade de vocês, a boa vontade, o empenho de topar fazer parte desse bate-papo, né, sobre as coisas do Mucuripe, sobre as pessoas do Mucuripe, sobre esse lugar tão encantado, sobre esse lugar tão lindo, sobre esse lugar tão cheio de beleza. Então, eu vou pedir, Cici, a você que se apresente, e logo em seguida o Siddhartha se apresenta, para a gente começar o bate-papo. Mas em tempo, eu roubo aqui só mais uns segundinhos para perguntar para o pessoal que está acompanhando aí no chat. Está tudo ok em matéria de som, em matéria de vídeo? Só para a gente ter esse retorno, para a gente, se tiver algum problema, a gente conserta na hora. Vocês estão me vendo bem? Estão ouvindo bem? Vocês ouviram Gracinha cantar belamente? Pronto. E aí a dinâmica é mais ou menos essa. Gracinha vai mediar esse bate-papo, esse debate, que envolve Cici e Siddhartha, e eu estarei aqui de fundo na operação. Então, a interação aqui com o chat, qualquer questionamento, dúvida, pergunta, pode escrever que eu vou estar, como o perfil Secult4, interagindo com todos vocês. Beleza, pessoal? É isso. Então, por fim, saio de tela e volto quando convocado. Ok, Tiaguinho. Bom, Gracinha, olá a todos, Siddhartha e todo mundo que está assistindo. Eu me chamo Cici Macena, de antemão já agradeço o convite. Bom, eu sou professora do IFCE Campus Fortaleza. Eu sou professora tanto da licenciatura em teatro como de dança das turmas do ensino médio. Eu sou artista, trabalho com o Grupo Miraíra e com a Companhia Barlavento. E né, no Miraíra, o Miraíra desenvolveu trabalhos tanto com o Mucuripe, né, com criações do Mucuripe,
e também a minha companhia, desde que em 2017 eu iniciei minha pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação em artes do IFCE, e em 2019 defendi minha dissertação falando sobre o Mucuripe, sobre o fandango, uma dança semi-desaparecida do Mucuripe, e criando a partir de tudo isso. E então, é isso, eu sou artista, docente, pesquisadora, e estou aqui para compartilhar um pouquinho dos meus trabalhos e do meu amor pelo Mucuripe com vocês. E além disso tudo, é linda. O linda é por minha conta, mas é tão verdade quanto tudo que ela tem no Rio. Cid, seja muito bem-vinda, viu? Siddhartha, agora a palavra é com você. Olá, Graça. Olá, Cici. É muito bom estar aqui com vocês e com todos os que estão assistindo para falar sobre o Mucuripe, né? Eu brinco que eu sou um mucuripeiro, né? Eu sou morador, nasci aqui, nasci e me criei aqui no Mucuripe e vinha pesquisar sobre a história do bairro, né? Sou pai de 3, Lene e Ícaro Petros, sou esposo de uma, da Nega, da Joelma, gosto de ser chamado de Pretinha, né? E sou neto de pescador, Siddhartha Nogueira Cabral, Nogueira por lado do pescador, meu avô Joãozinho, e Cabral pelo vô Cabral, que trabalhava ali no Cais do Porto, na época que ainda estava se fazendo dragagem no Porto. A gente pode contar essas histórias aqui. Então, muito bom estar aqui. Sou pedagogo, sou mestre em educação, e a minha pesquisa de mestrado foi exatamente sobre a história do Mucuripe e a relação dos jovens com o bairro e com a cultura, né, com a cultura local. E aí fica logo essa provocação, né, essa relação do jovem com a cultura. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né. Já que eu falei dos meus avós, eu peço licença para falar uma poesia, tá bom? Para começar os trabalhos. Começar não, porque a Gracinha já começou muito bem. Como o Mucuripe. Vamos lá. Humberto Maturana. Não só os timoneiros que dirigem os navios. O meio ambiente também pilota as embarcações. Por meio das correntes marítimas, dos ventos, dos acidentes de percurso, das tempestades e assim por diante. Dessa forma, guiam, mas também são guiados. Não há velejador experiente que não saiba disso. Portanto, pode-se dizer que construímos o mundo e, ao mesmo tempo, somos construídos por ele. Humberto Maturana. Lindo. E é com essa fala de dizer que essa analogia das correntes marítimas, dos ventos que carregam os pescadores, é que se fazer, né, a nossa cultura, o que somos, é o que me levou a menino do Mucuripe falar, pesquisar um pouco dessa cultura, tá? Então, começam os trabalhos aí, passa a palavra aí para a Gracinha. Muito obrigada, Siddhartha, muito lindo o seu poema. E nós vamos começar com a palavra da Cici. Na verdade, vocês dois, desde já, são muito bem-vindos. Muito obrigada por topar essa conversa que a gente carinhosamente intitulou de Pescando Memórias do Mucuripe. E para pescar alguma memória do Mucuripe, nós vamos conversar com a Cici. A Cici vai falar um pouco sobre o trabalho dela no Mucuripe, no povo do Mucuripe, na cultura do Mucuripe. Cici, como é que nós vamos com esse trabalho? Eu conheci o Mucuripe por meio da dança. Foi o meu primeiro contato com o Mucuripe. Eu não moro no Mucuripe, mas sou extremamente apaixonada por esse lugar. Eu acho que o Mucuripe, ele é um espaço único da cidade de Fortaleza. E só de lembrar um pouco desse lugar e de estar nesse lugar que eu passei praticamente 4 anos indo ao Mucuripe diversas vezes e parando para escrever e pesquisar e desenvolver minha pesquisa, e eu me lembro de sentar ali na areia e ficar olhando o mar, e parece que o tempo assim é um espaço outro. Não é o caos da cidade, não é um outro espaço. E acho que é por isso que tem tanta poesia bonita sobre o Mucuripe. É por isso que tem, eu acho que tanta coisa linda sobre o Mucuripe, porque ele é esse espaço que ele permite esse lugar do sensível, né?
E eu nunca tinha escrito poesia na minha vida. E aí, quando eu estive tanto no Mucuripe, que eu comecei a escrever. Na minha dissertação é cheio de... E outras coisas que nem entrou na minha dissertação, são cheios de textos um pouco poéticos, assim, sobre esse lugar, que eu acho incrível dessa cidade mesmo. Mas meu primeiro contato com o Mucuripe foi por meio da dança. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, quando minha mãe, a professora Lourdes Macena, ela montou, em 97, o Fandango no Grupo Miraíra, que é um grupo lá também do Instituto Federal, do IFCE, do Campus Fortaleza, que hoje é um laboratório de práticas culturais, e antes era esse grupo onde a gente fazia essas criações e etc. E aí ela montou o Fandango lá, baseado nos estudos no Mucuripe, e também no Iguape. E aí, quando ela montou o Fandango, primeiro ela montou assim um trechinho. E de 97 até então, foi sempre aumentando. E aí, em 2016, eu já, antes de entrar no mestrado e tudo, eu fiz uma apresentação do Fandango no dia de hoje, né? No dia de São Pedro, ali na beira da praia, nós dançamos o Fandango lá. Uma emoção que eu ainda não sei explicar. Porque, para quem não conhece, o Fandango é uma dança dramática do Mucuripe, é um teatro épico do Mucuripe, né? Onde pescadores criaram um cenário de um navio e narravam e interpretavam histórias de grandes marinheiros em alto mar. Então, é como se essa novela, que está tão fácil na TV para a gente, tivesse para as pessoas lá, na beira da praia. E esses homens, eles, né, pescadores, todos eles pescadores, e a partir da sua vida vinha com essa fantasia, com o teatro, né, e trazia essa dança dramática. E aí ela está semi-desaparecida no Mucuripe, assim como outras danças também estão semi-desaparecidas no Mucuripe, não são mais feitas, apenas estão na memória das pessoas, né. E aí, quando foi em 2016... Minha mãe é diretora do Miraíra e a gente foi dançar o Fandango lá, e eu estava dançando lá na beira da praia. E aí ela disse o seguinte, ela foi para o palco e falou assim, alguém aqui já viu, dançou, conhece o Fandango? Aí um silêncio e a gente escutou, eu! Aí a gente olhou assim na hora, quem? Porque a gente não sabia que tinha alguém ainda vivo que chegou a brincar o Fandango, né? Então aí, quando a gente olhou, um senhor meio que subiu no palco e ela, cante qualquer coisa pra gente, cante uma música, cante. E ele cantou assim, uns 5 minutos, ele cantou. E na hora, hoje eu tenho tanta raiva, porque eu não bati foto, eu não filmei, eu não fiz nada, eu só chorava. E eu ficava assim, gente, que lindo, que coisa mais linda. E minha mãe chorando do lado, olhando para mim, eu olhando para ela. E a gente nessa loucura. E aí, isso foi em 29 de junho de 2016. E aí, quando foi em 2017, quando apareceu, na verdade, no final do ano, quando apareceu um edital, tanto dos laboratórios de criação da Escola Porto Iracema das Artes, como do mestrado em artes do IFCE, eu disse, tá, eu vou ter que escrever alguma coisa sobre isso. Porque ainda existe uma pessoa que sabe, que conhece, que viu. E o nome dessa pessoa, eu só vim descobrir muito depois. Que o nome dessa pessoa, que eu falei dele, eu vou mostrar ele aqui rapidinho para vocês, porque eu não podia não mostrá-lo. O nome dele é Manuel Pelé. E eu conheci o Manuel Pelé apenas em 2019, quando eu estava terminando a minha dissertação. Então, quando eu conheci o Mucuripe pela dança, depois a minha dissertação me fez conhecer ainda mais o Mucuripe, e eu acho que eu conheci, assim, eu não sei, não tenho nem palavras para dizer o que eu conheci quando eu conheci o Manuel Pelé. Eu fico até muito emocionada. Manuel Pelé é este senhor aqui, que eu vou mostrar para vocês rapidinho. Se alguém que está assistindo conhece ele, não sei se dá para vocês verem direitinho, diga para ele que eu estou mandando um abraço gigantesco. O Manuel Pelé, ele brincou o Fandango quando ele tinha aproximadamente 14 anos. A gente tem uma memória viva no Mucuripe de uma dança semi-desaparecida, que quando esse homem falecer, quando esse homem fizer a passagem, a gente talvez não tenha mais essa memória do Mucuripe. Não dê mais para a gente pescar essa memória tão viva,
né? Então, conhecer o Manuel Pelé, para mim, foi uma coisa inexplicável mesmo. E, além do mais, eu conheci ele, só para terminar, eu estava desesperada. Meu Deus, eu vou terminar minha dissertação e eu não encontrei esse homem. Ela começou por causa dele, eu não encontrei ele. Aí eu louca, desesperada, e meu companheiro, Gabriel Ponciano, que me ajudou muito nessa dissertação, ele disse, vamos na praça e vamos perguntar. Aí eu, tá, vamos. Aí a gente foi na Praça do Coqueiro e a gente saiu perguntando. Na primeira casa, eu encontro esta mulher, Dona Regina. Dona Regina é irmã do seu Manuel Pelé. E esta mulher, ela tem a memória do fandango quando viu seus pais brincar, e ela tem a memória do pastoril do Mucuripe, porque a mãe dela era a chefe, né? Era a mestra do pastoril do Mucuripe. Então, essas duas pessoas carregam a memória do coco, da cana verde, do fandango e do pastoril. São 4 manifestações populares da identidade cearense, da nossa identidade quanto fortalezense, cearense, quanto mucuripeiro, né? Que nós temos com essas duas pessoas. Então, assim, eu conheci eles dois e eu digo que nada mais vai ser igual para mim. E eu espero que agora que vocês também estão conhecendo eles aqui por meio da minha pessoa, mas eu espero que vocês possam conhecê-los cada vez melhor, ouvir as histórias. Eles têm muita história para contar, para cantar, para dançar. Eles têm muita coisa. E eles dois carregam uma memória que a gente não consegue carregar. Então, assim, eu acho que eu conheci o Mucuripe de novo quando eu conheci eles dois. E eu continuo apaixonada por conta deles dois também. E aí, só para encerrar, meu projeto é que agora com essa pandemia tudo acabou, mas que a gente faça um documentário para que a gente possa compartilhar a história deles com mais pessoas. E eu rezo todo dia para eles estarem bem nesse momento, com saúde e felicidade. E é isso. Que história linda. Que história emocionante. Eu sou testemunha do fandango de vocês, dançado lá no dia 29, né? E sou testemunha também de um trabalho tão lindo e tão sensível que você fez a partir dessa vivência. Eu entendo agora por que Corpos Embarcados é tão lindo e me fez chorar. Você sabe que eu chorei quando eu vi sua apresentação. É porque a vivência que você teve para fazer esse trabalho é iluminada. Só pode ser iluminada. Nós vamos guardar, vamos digerir o seu assunto, calma, a emoção é muito grande. Vamos respirar. E o Siddhartha vai falar um pouco do trabalho dele, e depois nós vamos voltar a falar do seu e voltar a falar do dele. Viu, Siddhartha? Tá ótimo. Com você. Agora a bola é sua. Vamos aqui, vamos trocar essa ideia, né? Que bom vir a Cici trazer esse relato maravilhoso, e aqui nós temos vários mestres, né, assim, os mestres de jangada, que são os grandes mestres, né, dessa figura do mar, desse desbravador, que remonta toda a história do Ceará, a história do Brasil, enfim, o Dragão do Mar, e todas as figuras, Mané Jacaré, e todas essas figuras que são bem conhecidas aí, até já no imaginário popular do Ceará, de forma geral, né? Mas as questões, é difícil, não dá para dissociar da arte, da cultura, não dá, é impossível, e você está certa, e eu sou suspeito em falar da questão, dessa questão boêmia, dessa questão dessa energia, dessa relação com o mar, que o Mucuripe traz, né? Entre outros, você citou algumas das expressões, mas nós temos também a questão da caninha verde, quando nasce Gerta, né, que é falecida, mestre da cultura reconhecida ainda na gestão da Cláudia Leitão, que foi um grande trabalho que fez em relação aos mestres de cultura aqui no estado, e reconhecendo os mestres e tal, e a dona Gerta era uma mestra de cultura, falecida já, mas a Mazé, a filha dela, ainda moradora aqui, tem ainda a memória, tem lá as fotos e tal, não tem mais a roupa da dona Gerta, que a dona Gerta foi enterrada com a roupa dela, da caninha verde, mas enfim, então, essa coisa do coco, né, então, dentro da minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei com uma pesquisa autobiográfica, e eu vi vários sujeitos, várias pessoas, e uma delas, um neto de pescador,
né, que ele trazia o relato da dança do coco da beira da praia, de ter dançado com o avô do seu Neofrade, de ter dançado para governador e tal, e toda essa figura, né, todas essas figuras e tal, ilustres aqui. Então, muito legal, na pesquisa, quem quiser, tiver curiosidade, pode pesquisar no repositório do UFC. E eu costumo brincar, sabe, Graça e Cícero, com a história do que é ser mucuripeiro, né? Porque a Cícero começou muito bem, assim, então tem uma coisa diferente, né? Eu sou bairrista mesmo, então não vou assumir logo, mas tem uma coisa diferente, tem um dialeto, né? Tem um dialeto, não tem, Cícero? Confessa. Tem um dialeto, assim, um cara dizer, pegar uma poita, né? Pegar poita, né? Aí o cara pegar poita é bem típico da praia, né? Porque pegar poita é pegar carona, né? É o cara que se aproveita também, né? Pega uma poita aqui, né? Beber nas custas do outro, né? Então, pegar poita quando, por exemplo, uma jangada dá carona na outra, pega a poita, né? Tem uma expressão que é bem típica daqui, que é fazer uma cabana. Se perguntar o que é fazer cabana ali na beira da praia, não é fazer uma habitação, eu costumo dizer isso, né? Quando eu vou explicar o meu trabalho. Fazer uma cabana aqui na beira da praia é fazer uma caldeirada de peixe com a cabeça do peixe. Né? E principalmente peixe grande, que peixe mais gorduroso, então fazer uma cabana é uma caldeirada de peixe. Olha aí, né? Pense, dá um sono maravilhoso, né? Deu fome agora, né? O caldo, pense no caldo. Então, assim, tem essa questão toda, né? Essa questão muito forte da cultura, e eu, menino, via essas coisas, ia para casa da minha avó materna, que morava ali no Morro Teixeira, que hoje está se chamando de Morro Santa Terezinha, ali de frente ao Yacht Clube, mas é o Morro do Teixeira, Castelo Encantado, mais atrás, né? Aquela foto do Chico Albuquerque, aquela lá que do livro Mucuripe é a que sobe, né? Onde sobe aquele cortejo, né? Do enterro, que foi o ensaio do Orson Welles, né? Do filme. Ali Santa Terezinha, de frente ao Morro do Yacht Clube, né? Chamava Morro do Yacht. E o nome era Morro do Teixeira, porque tinha um senhor, seu Teixeira, que tinha uma vacaria ali. E nós conhecemos aqui como Morro do Teixeira. Então, chamar de Santa Terezinha, é tudo menos Santa Terezinha, tá, gente? Então, vamos corrigir a primeira coisa. Tá? Então, aí você ia para o morro, seja ali no Morro Teixeira, para carretirar, para ver o mar, para ver enfim, pôr do sol, que for para brincar, né? Um dos entrevistados da pesquisa, eu perguntei dele da relação com o morro. Eu peguei um jovem, peguei um adulto, né? Peguei um jovem do hip hop, que era do Enxame, que nós trabalhávamos, e a pesquisa foi lá no projeto Enxame, e perguntei para ele o que era o morro. O que era o morro, né? E aí ele disse que o morro, para ele, era assim, ele começou dizendo, olha, pior castigo que o meu avô podia me dar, que ele foi criado pelos avós, era dizer, hoje você não vai para o morro brincar. Porque era o lugar de socialização, lugar de brincar, era o pior castigo que ele podia levar ao povo. Era melhor, não, me dê uma surra, mas deixa ir pro morro. Era tipo isso, né? Me dê uma surra que é melhor, né? Então, essa questão do morro, né? E a história do morro é muito forte, porque eu até pedi pro Thiago aí colocar o morro, porque o Blanchard Girão, no livro dele, do Mucuripe de Pinzon, de Vicente Pinzon a Chico Anísio, a Padre José Nilson, perdão, ele fala do Morro das Alegrias, que seria uma das traduções, né, Morro das Alegrias. Tem alguém pegando um livro ali. E ele fala porque quando ele está citando José de Alencar em Iracema, quando ele fala assim, por que tu olha o Morro das grandes areias, né? A alegria do pescador de ver o mar. Então, ele faz essa relação. Por quê? Porque o que é o significado do morro? O pescador triangulava entre o farol e o morro. Então, quando ele conseguia ver o morro, a alegria era a certeza da alegria do retorno para os seus, para o seu lar. Né? Então, aí pode passar a próxima aí? E aí eu, fazendo aqui o mesmo campo semântico, mas chamo de Morro das Alegrias, né? Então, esse fazer alguém alegre, que o Blanchard Girão fala no livro, eu digo que é o Morro das Alegrias, a alegria de estar retornando para o lar, né? Então, é muito legal. Então, muito legal essa questão. E eu encantado com essas coisas todas. Não, aí pode tirar, Thiago, depois a gente fala sobre esse bichão aí, depois a gente descobre o que é ele. Passa aí a bola para o pessoal, para a Cici. Mas, assim, essa questão das figuras dos pescadores, né, Cici, é muito forte.
E aí tem uma questão da beira da praia, que a gente só fala no pescador, e a beira da praia, né? Então, assim, a beira da praia tem outras figuras, outros entes. Aí eu quero aí jogar esse gancho aí para vocês, assim. Quem são essas outras figuras, quem são esses outros entes que estão ali na beira da praia, que vivem ali na beira da praia? Então, tem gente que sai, o cara sai como os pescadores, ou pessoas que nunca foram para o mar, mas saem todo dia e tem que ir na praia todo dia. Comprar o seu peixe, jogar de dama, né, fazer negócio, conversar, tá? Então, é um lugar realmente a praia, além do mar, mas a praia também é um lugar de habitação, um lugar de socialização. Com certeza. Siddhartha, como é bom a gente escutar uma pessoa que fala com conhecimento de causa do assunto que está falando, sabe? É muito bom, é muito gostoso isso. E o Mucuripe realmente não é só o pescador, claro que o pescador protagoniza, mas nós temos também os ambulantes, os frequentadores, os vendedores, os turistas, né? É uma praia tão linda, é uma praia de turismo, é um lugar de visitação, né? É um lugar de contemplação também, né? É um lugar para se ir, é um lugar para se estar. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois. Cada um responde a partir do seu olhar. A gente não pode estar em canto nenhum sem falar de pandemia, até porque ela atualmente está, né, protagonizando a nossa vida. Em tempo de pandemia, o tempo de pandemia requer um novo fazer. Assim, tudo que a gente vai fazer é mais ou menos novo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a partir do olhar de vocês, para o pescador do Mucuripe, para o morador do Mucuripe, para o visitante do Mucuripe, por todo esse povo que está no Mucuripe, como resistir a esse tempo? É difícil, eu sei que é difícil para todos nós. Olha a festa de São Pedro aqui, é um novo fazer. É uma coisa também que vai ficar. Tem uma herança nessa pandemia que alguma coisa vai ficar. Por exemplo, a gente saber que somos todos iguais. Isso é uma coisa que tem que ficar, senão não adiantou, né? A gente a gente é muito criativo, né? O brasileiro é muito criativo, o nordestino nem se fala, mais ainda criativo ainda, né? Ele necessita ser criativo. Então, a partir do olhar de vocês, tanto no seu trabalho, Cici, quanto no seu trabalho, Siddhartha, como é que fica esse novo fazer do povo do Mucuripe perante uma pandemia do Covid-19? Cici? Quem vai primeiro? Cici, primeira dama. Eu acho que é um momento muito difícil, eu imagino, assim, muito difícil mesmo, porque a gente está falando de uma população que a gente entende essa coisa de se entender por igual, assim, né, nesse sentido de que somos iguais, no intuito da gente ter essa respeitabilidade, respeitar o outro, né, compreender o outro e tal, mas eu acho que também a pandemia está mostrando, ou deveria estar mostrando, que apesar disso, de que nós somos iguais, a gente não está na mesma situação, né, então eu imagino que é muito complicado nesse momento para todo mundo, eu acredito, e principalmente para quem não tem as mesmas condições que a gente tem, por exemplo, né? E aí eu acho que é o momento de se resguardar mesmo, eu imagino, um momento de se resguardar e que é uma coisa que, como é que se resguarda? Se tem que botar comida dentro de casa, se tem que, né? Não é fácil, eu acho que é um momento muito difícil e a gente nem todas as pessoas elas têm apoio, nem todas as pessoas elas têm uma condição de equilíbrio financeiro, social, então é muito difícil falar isso sem eu ter essa ideia real de como essas pessoas estão passando esse momento, sabe? Porque eu não imagino como elas estão passando. Eu acho que é um momento muito complicado, mas imagino também que é o momento da gente ser sensível, a gente ter sensibilidade. E eu acho que uma coisa que é complicado, que parece que quanto mais idade a gente tem, que eu imagino, né? Quanto mais idade a gente tem, menos a gente escuta as pessoas. Então, Quer dizer um que a gente momento fica também teimoso, Fica teimosinho. Minha mãe aqui para ficar dentro de casa é um negócio.
Então, eu imagino, por exemplo, todas as vezes que eu fui no Mucuripe, antes de tudo isso, a gente tem muitas pessoas na beira da praia jogando dominó, conversando, né, lavando a bancada ali dos peixes para vender o peixe. Então é muito difícil essas pessoas ficarem sem fazer isso, né? Ou compreenderem que tem que usar máscara. Tem um monte de coisa aí nesse momento que é muito difícil. E eu acho que se a informação não chega lá, é mais difícil ainda. Se não tem esse acesso à informação e essa sensibilidade de entender que nem todo, não é fácil essas pessoas terem acesso à internet ou elas entenderem o que está acontecendo no mundo, se a gente não dá um jeito de botar um carro de som para avisar para as pessoas que elas precisam usar máscara, as pessoas não vão usar, porque essa informação não está chegando lá. Então, acredito que é o momento de todo mundo de ter essa sensibilidade, de entender que não é fácil a gente estar... Por exemplo, eu tive que sair de casa e eu vi um bar bem simples, com vários senhores, assim, numa roda, conversando, sem máscara, tomando uma cervejinha. Mas é porque para eles é difícil eles compreenderem isso, que não é o momento para fazer isso, né? Então, é bem complicado. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito doido e doído. É muito maluco. É muito. E essa questão, você se trouxe uma questão muito importante, que é assim, eu encerrei falando essa coisa da praia, né? A gente geralmente fala do mar, fala do pescador, dessa figura heróica, do jangadeiro, aqui não se carregam mais escravos, né? A célebre frase de resistência, né? Mas do pescador, dessa figura do herói e tal. Mas, como eu falei, tem pessoas que as pessoas vivem da praia também, não só do mar. Então, tem o marchand, o cara que vende o peixe, que é um atravessador. Tem a senhora que vende ali a comida, o pescador que chega de manhã cedo, o caldo, a cachaça, a quentinha, o prato de comida. Tem o tarrafeiro, e tem as pessoas que vão pela convivência também, para comprar seu peixe fresco, pela convivência e tal. Tem um cara que pesca ali nas pedras, ali de vara, enfim. Então, assim, essa convivência, esse convívio agora foi um período muito difícil, e fazer com que as pessoas compreendam, e toda uma cultura, então, assim, você imagina chegar em uma cultura, sei lá, uma cultura, numa comunidade mais fechada, e explicar assim, olha, agora você precisa, não é o caso daqui, obviamente, a gente tem muito mais acesso, né, à informação, e dizer assim, olha, agora você não pode sair, né, então, imagina para o senhor que vai na praia há 50 anos, você imagina, que tem os amigos, que tem todos, imagina isso, é muito difícil, né, então, é como também explicar para uma criança, dizer que, assim, olha, não pode saber por quê, ela não entende, né, e aí, assim, e o idoso não é uma criança, a gente não pode, o idoso, um homem maduro, um pescador, alguém que vive ali na praia, não é para infantilizar, ele diz, olha, eu vivi a vida toda, vocês estão querendo empreender dentro de casa, né, então isso é muito difícil, é algo muito louco, ninguém esperava, né, ninguém conseguiu, ano que vem a tendência é ter, ninguém se falava de novas tecnologias, não sei de quê, e olha o que o mundo parou, né? Mas vamos então, ficar para a história, né? Demais, assim, como será daqui a 30 anos, hein, e que nós, olhamos para trás, como é que será, né? Enfim, então, é a questão do lugar de convívio mesmo, então isso é muito difícil. Dizer que estamos, agora pega aqui a linguagem do mar, que estamos no mesmo barco, realmente não estamos. Então, a questão do contexto social, uma coisa é eu estar aqui com vocês, e eu tenho, o filho está estudando ali numa mesa, na sala, outra coisa é pessoas que vivem numa casa de 2 cômodos, de 3 cômodos, 7 pessoas, 10 pessoas, tá? Então, sem dizer que estamos no mesmo... né? E dizemos que estamos no mesmo barco, não estamos, infelizmente. Então, é para pensar nesse momento, né, mas não sou tão otimista de dizer que a humanidade vai sair melhor. Agora que ela tem a oportunidade de pensar, tem. Tem demais. É para sair, viu, Siddhartha? É para sair melhor. Eu acho que se não sair melhor, não tem mais jeito. Eu também acho. Eu quero que a gente chegue lá incólume, mas eu quero que a gente chegue lá assim, melhor do que a gente era, pelo amor de Deus. Agora, deixa eu perguntar outra coisa a vocês. Falando do nosso momento, né? Nosso momento de festa, né? Festa de São Pedro, festa de São Pedro do Pescador, festa de São Pedro do Mucuripe. O pescador e o Mucuripe são protagonistas nessa festa, né? Eles são protagonistas sobre a devoção e sobre o olhar de São Pedro, né?
manter essa tradição. A gente já viu, a Cícera já falou no Fandango, já falamos na Cana Verde. Eu, inclusive, Siddhartha, como eu estava lhe dizendo, a gente pesquisou, através do Grupo de Ações Cearense, sob a direção da saudosa professora Zé Nicolares, o coco do Mucuripe. A gente pesquisou o coco que o Grupo de Tradições dança até hoje, é o coco pesquisado no Mucuripe, em só, 1910, né? Então, não precisamos nem dizer que ano. Quer dizer, são muitas manifestações que tem lá. E a gente sabe também que o tempo é muito rápido, né? A vida é muito rápida, o tempo é muito rápido. E o pescador, ele é dono da própria história, ele é dono das memórias, né? E ele é um vetor de resistência, ele é um elemento de resistência dessas tradições, nessas manifestações. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho, que a gente conversasse um pouquinho como manter isso, como manter esse protagonismo, como manter essa tradição diante de uma contemporaneidade, diante de tantas transformações que a contemporaneidade impõe. Vamos lá, me permito agora fazer aqui um preâmbulo aqui, assim. Primeiro, o que é que me levou a pesquisar, fazer uma pesquisa sobre a história do Mucuripe, ou sobre a relação do jovem com o bairro? Primeiro porque, quando eu coordenava Enxame, projeto Enxame aqui, que trabalhava com hip hop e tal, e nós fizemos uma parceria com o Centro Cultural Dragão do Mar, e onde nós foi realizado um curso Mucuripe no Mar das Memórias, na verdade, Museu de Cidadania Cultural, e que o curso de Educação Patrimonial gerou uma exposição, que é Mucuripe no Mar das Memórias, exposição que nós lançamos. E aí, para chegar lá, tá? O caminho que eu quero trilhar aqui é o seguinte: o que é que me fez esse olhar pesquisador? Por que eu fui pensar nisso? Porque eu vi o jovem mobilizado de uma forma, com a cultura local, do bairro e tal, de uma forma que não tinha a ver com a nossa própria relação, nossa, que eu digo, cearense, com a nossa própria história. Quando você vai para qualquer lugar, cidade aqui no Brasil, a maioria das cidades tem um centro histórico. Onde está o nosso centro histórico? Onde está o nosso Pelourinho, o nosso Marco Zero? Em todo lugar. Cheguei em João Pessoa, na Paraíba, você vai lá, tem a subida do Jacaré, tem um centro histórico. Onde está o nosso? Onde está o nosso centro histórico? Né? Então, assim, e aí, por um lado, aí tem N pesquisadores que falam sobre isso, dessa questão. A praia era um lugar de caboclo, era um lugar do índio. A praia foi descoberta, né? Tem um pesquisador que fala sobre a descoberta da praia. Né? Então, a praia foi descoberta muito depois. Então, assim, como trabalhar essa questão da memória se somos um povo que, notadamente, não reconhece a sua história, ou não guarda as suas histórias, ou você vai ali no centro, então o legal é passar a cerâmica ali na frente, nas fachadas dos prédios antigos, né? Se você tiver a oportunidade de subir na Secult, no prédio do São Luís, você olhar por cima das fachadas das lojas, você vê a fachada real do prédio que ainda está lá, ainda estão lá, né? Enfim, então, aí como é que aí agora sim, por um lado, eu não estudo isso, eu não sou estimulado, eu não tenho, né, isso, DNA, que é diferente de quem vai em Olinda, e da senhorinha ao menino de rua, ao menino que joga bola na rua, ao taxista, todo mundo sabe a história de cada paralelepípedo, né? Sabe a história da farmácia mais antiga, sabe a história da igreja e assim por diante, né? E aí, mas por que esse jovem aqui, no Santa Terezinha, no Mirante, um grupo que trabalhava com hip hop, quando teve contato com essas coisas, ficou tão mobilizado? Aí eu me vi neles, né? Então foi aí que eu fui pesquisar essas questões, né? E foi muito legal. Vou pedir para passar a palavra para a Cici, para o Thiago colocar a imagem do Guidaste. O Guidaste Titã, né? O Guidaste Titã. Não, eu vou passar o Titã, aí eu passo a palavra para ti. Vai lá, Thiago, coloca aí o Titã. O Titã, gente, eu uso a figura do Titã como um símbolo de usurpação da nossa história, da nossa cultura, tá? O Titã, para vocês saberem, era um monstrengão, gigante. Eu acho que aqui está muito ruim, mas se vocês olharem lá perto da carga, no canto esquerdo aí tem as pessoas bem pequenininhas lá, tá vendo? Pronto. O Titã era o seguinte:
vinha o trilho, o trem no trilho, que passava mais perto da praia, passava ali, como se dizia, na barriga do morro, tá? Ele passava, encostava perto do Titã, o Titã virava, pegava a carga de pedras do trem, jogava no mar, e para fazer o pier, para fazer o paredão de pedra. E aí ele ia montando o paredão, ia avançando, colocando o trilho, e avançando até porque ele corria em cima do próprio trilho. Ele foi considerado na época um dos maiores, assim, monumentos, máquinas construídas pelo homem, né, no Brasil, né? Então, assim, das maiores máquinas. Pode passar a próxima imagem aí? Pode passar a próxima imagem, Thiago? E aí, o Titã, essa coisa imponente, né? Esse daí, o Titã, está lá em Portugal, em Leixões, Porto de Leixões, tá? E aí eu pergunto, e ele é aberto para visitação e tal, são 2 lá, e um foi desmontado. Para você ter ideia, lá o governo teve que dar uma justificativa por que tinha que desmontar, porque uma questão lá técnica, enfim, para restauração e tudo mais. Agora pergunta, cadê o nosso Titã? Cadê o nosso Titã? Nosso Titã foi desmontado para vender o ferro, né? Quer dizer, eu uso só como um símbolo de usurpação dessa memória, tá? Então, assim, é muito difícil, nós não temos a cultura, nós não temos de preservação da memória. Alguns historiadores, ou melhor, alguns pesquisadores falam, por exemplo, se você pegar, eu peguei uma dissertação, me vão perdoar agora, sobre a Ceará, fortaleza política na década de 30, e onde o autor falava, é uma dissertação aqui da UFC, me perdoem que eu não, acho que da história, e aí ele falava, assim, das ruas do centro da cidade, que tinham nomes populares, e que foi baixado um decreto que não se podia usar os nomes, né? A única resistência hoje é a Rua dos Pocinhos, que é aquela rua que desce ali do Calçadão Serrolim. Então, era a Rua dos Pocinhos, a Rua dos Oitis, né? Então, tem N relatos, né? Rua da Chibata, que foi uma briga que houve de um caboclo com um senhor da época, foi uma peia perto ali da Guilherme Rocha, certo? Então, foi uma peia, o nome ficou Rua da Chibata. Então, mas, inclusive, na época, acho que o prefeito Álvaro N., eu acho, um prefeito também na época, chegou a dar uma lei que seriam punidos, pagaria, enfim, algum tipo de eu não lembro agora, se era fiança, se era dinheiro, seria preso, quem usasse o nome antigo. Então, que os historiadores da época chamaram de Machados do Progresso, né, que na época tinha um oiti grande na rua Guilherme Rocha, e foi arrancado para largar a rua, e aí os intelectuais da época se chamaram do Machado do Progresso. Aí eu pergunto, quantos Machados do Progresso, né, nós temos aí, quantos titãs são desmontados, né, então desmonte da nossa memória. Então, foi isso que motivou a minha fala, a minha vontade de pesquisar sobre isso, porque eu gostava de ouvir os mais velhos, eu gostava de ouvir meu avô, os discos de chorinho dele, isso fazia muito sentido para mim. Quando os meninos tiveram acesso a isso, eu fiquei, por que eles estão tão mobilizados assim? Isso, então, faz sentido, então, vamos pesquisar. Então, foi muito legal. Na dissertação eu falo sobre isso, fazendo um pouquinho da história de vida deles. Antes de eu passar a palavra para a Siddhartha, eu sou muito otimista, né? Assim, eu sou safadamente otimista. E eu acho que se a gente investir, assim, mas investir pesado, né? Investir com uma ação, investir pesado, investir para valer na educação patrimonial, eu acho que a gente, a minha geração, eu acho que mais não, está sem jeito. Mas eu acho que as próximas gerações, assim, com investimento forte na educação patrimonial, acho que a gente pode reverter esse jogo. Eu acho que a gente pode ter um centro histórico, a gente que pode saber contar a nossa história. Né? Os processos de musealização, né, Graça? Exatamente. Os processos de musealização social, de chamado museu social, eles facilitam isso, né? Então, não é aquele museu intocável, né? Então, que guarda a história das pessoas, tal, as figuras, enfim. Então, assim, é possível sim, inclusive na dissertação tem lá, inclusive, o relato da metodologia, né, mesmo, assim, que os meninos foram ouvir,
foram fazer histórias de vida, relatos, então é possível sim, eu concordo também aí. Quando fui fazer, sabe, gente, eu não queria uma dissertação de prateleira, tinha que fazer sentido para a minha comunidade, tinha que fazer sentido, sabe, para o jovem, e uma metodologia que pudesse, inclusive, ser replicável, né? Muito bem, Cici. Minha mãe costuma dizer uma coisa que eu acho que faz todo sentido, é que nós temos a síndrome de Iracema, né? Cearenses, eles têm essa síndrome de Iracema. Cara dela falar isso. E ela faz uma interpretação quando ela diz maravilhosa. Mas é esse olhar para o que é de fora que é a melhor coisa do mundo, e o que tem aqui dentro não nos interessa, né? Esse é um grande problema que a gente tem, porque por mais que hoje nós estamos falando de representatividade e ancestralidade em vários discursos, isso ainda, quanto à prática cultural patrimonial, isso ainda não é algo que está realmente sendo aplicado, né? A gente, por exemplo, eu dou muita aula, antes de ser professora do IF, dava muita oficina e etc, e coisas assim, e independente do lugar que eu estava, se uma universidade, se uma escola de artes ou se um bairro qualquer, se eu falasse sobre coco, muito provavelmente a metade das pessoas conheciam coco de Pernambuco, mas não conheciam o coco daqui. Inclusive, no antigo Bar da Loura, que ficava ali perto do IFCE, era comum o pessoal tocar coco de Pernambuco enquanto as pessoas estavam lá, de boas, né? E aí eu me pergunto por quê? Para que ter essa... Porque é maravilhoso, coco pernambucano é ótimo, mas assim, por que não conhecer o que tem aqui? Né? Por que não se interessa? Por que esse interesse ele é às vezes inexistente, sabe? E eu faço uma coisa, inclusive, eu dou uma oficina que eu boto todo mundo de olho fechado, eu coloco uma música de coco e eu peço para eles dançarem como eles acham que é aquilo. E os que não têm ideia do que dançam coco muito próximo do que é o coco cearense, e os que já sabem o coco pernambucano faz o passo do coco pernambucano. E aí, para mim, eu acho que é uma tristeza, porque a gente acaba fazendo um desserviço, quando, na verdade, a gente poderia estar cada vez mais enchendo nossas escolas, nossas falas, nossas atitudes de cultura brasileira, mais que isso, e principalmente também de cultura cearense, né? A gente faz um desserviço quando eu deixo de mostrar um aluno algo que tem aqui na cidade. Então, eu acho que, quanto pessoas, nós somos muito ruins nisso, assim. De amar o que a gente tem no nosso lugar. E se a gente é ruim nisso quanto pessoa, a gente é ruim nisso quanto professores, quanto arte educadores, a gente é ruim nisso quanto gestores, sabe? A gente é ruim nisso em todo canto. E aí, por outro lado também, eu dentro da minha dissertação também, eu fiz uma reflexão sobre o porquê do fandango, por exemplo, que era um objeto de pesquisa, está semi-desaparecido, por que desse desinteresse de fazer, né? Mas aí, por outro lado também, eu compreendo quando a gente tem quando eu tenho pescadores que fazem uma determinada manifestação, e aí, quando é tomado o seu território, quando é diminuída a sua condição de trabalho, quando eles estão sendo explorados, como é que se dança, como é que se faz festa com isso, né? Então, eu imagino também para esses pescadores do Mucuripe, como foi difícil continuar com o coco, continuar com a cana verde, continuar com o pastorio, com o fandango, quando é sacado o seu território, quando você não tem o que comer, quando você perde as coisas necessárias assim, para a vida. E porque a gente, desde que o homem é homem, a arte ela existe para também se agradecer, para celebrar, para pedir, né? E aí, quando não se tem o que comer, como é que se faz festa, né? Então, é um problema também que eu vejo, por outro lado, pensando no Mucuripe e por que dessas manifestações estarem como elas estão, que essa exploração desse lugar, ela faz com que esse lugar não tenha mais memória, ou que ele tenha memória, assim, que a gente tem que ir lá e cavucar muito para a gente conhecer. E eu digo isso porque eu não sou uma pessoa de lá, eu digo isso porque eu sou uma pessoa de fora, né? E aí, quando eu chego lá, por exemplo,
para eu poder conhecer um pouco mais sobre esse lugar, há uma certa resistência. Eu percebi muito uma resistência quando eu chegava lá para conversar com um pescador na beira da praia, para conversar sobre o Mucuripe, conversar sobre aquele lugar, sobre o trabalho dele, sobre alguma coisa, porque eu passei por esse momento na minha pesquisa e eu super compreendo essa resistência. Eu super compreendo essa não vontade de falar sobre esse lugar, porque é um lugar que é tão explorado que é compreensível quando uma pessoa chega para saber desse lugar e você não quer dizer, né? Então, assim, eu entendo como estão essas danças, essas manifestações, mas não entendo elas continuarem ainda assim, porque a arte também vem como uma forma de resistência. E aí, o que é preciso, Gracinha, eu acho que é apoio. Porque eu tenho, por exemplo, a dona Regina, que ela é doida para voltar com o pastoril, ela é louca, ela ama, ela queria muito, mas ela disse, não tem ninguém para dançar, minha filha. E aí, o meu projeto de vida é levar ela para o Miraíra, para ela ensinar para a gente dançar lá no Mucuripe, o pastoril dela, que ela aprendeu com a família. Porque eu acho que quando a gente tem um exemplo, é mais fácil para o jovem dizer, poxa, isso aqui é daqui, eu não sabia. Isso aqui é legal, que massa. Isso aqui é importante, estão falando sobre isso por aí. Estão falando sobre o meu bairro, por aí. É mucuripeiro, que a gente... legal. Né? Quando tem essa coisa de pertencimento, de vontade, quando o jovem vê isso acontecendo na comunidade, numa coisa assim, vê um negócio colorido, um negócio que é bonito, aí dá uma animação de ser desse lugar, dá uma animação de levar isso para frente, né? É uma forma de, sei lá. Muito legal a tua fala, que você trouxe essa questão assim, o cara já está cansado, o pescador já está cansado da exploração dessa imagem lá, né? Então, assim, a gente tem o Paulo Emílio aqui, que é fotógrafo, é surfista aqui, é neto de pescador, aqui da Vajota, o pai dele é do Coco do Iguape, trouxe para cá também para a praia, e aí ele, assim, conhece o pessoal, e ele diz, assim, pega relatos dos pescadores exatamente disso, assim, porque eles já estão cansados, o cara vem aqui, faz, explora a imagem e tal, então eles estão meio cansados mesmo, sabe? Se você... É interessante você trazer esse relato, isso, e eu tenho visto, a gente tem visto isso mesmo há alguns anos para cá. Por outro lado, olha aí que você trouxe, a questão do jovem, né? Então, aqui esse relato que eu trouxe também de que, como é que fica essa questão. Um dos meus achados de pesquisa é a possibilidade, sim, de uma conversa intergeracional, sabe? De uma ancestralidade e tal. Mas o jovem precisa saber, né, Graça? Ele precisa saber, né? Porque, às então, vezes, assim, aproveitar isso. O desencanto, às vezes, é tão forte que não tem resiliência que dê jeito, né? A pessoa não pode também. E aí tem a questão do nome, sabe? A questão do nome, assim, ainda já está começando a virar um nicho quem reconhece como Mucuripe, porque agora estão chamando de tudo o Grande Vicente Pinzon. Eu me recuso, entendeu? Assim, o Grande Vicente Pinzon foi uma questão de política pública que eu estudei o plano diretor. Se você estudar, pegar os planos diretores, o Mucuripe é muito mais antigo e tal, mas hoje, pelo plano diretor, o Mucuripe é só a zona industrial, que é o porto, e a orla, entendeu? E antes que a gente chamava tudo de Grande Mucuripe, que era Mucuripe, Castelo Encantado, Vajota, Praia do Futuro e tal, era essa região, esse círculo todo, era o Grande Mucuripe, como hoje tem o Grande Bom Jardim, Grande Messejana, que permanecem, mas o Grande Mucuripe está se acabando. Então, está se chamando agora tudo de Grande Vicente Pinzon. Eu me recuso, tá? E ainda bem que a prefeitura colocou lá ali o We Love Mucuripe, né? Porque não dá para chamar de Vicente Pinzon. Então, e tudo isso aí indo para uma questão mais pensando um pouco sobre isso, assim, é que é fácil explorar tirando a identidade, sabe? Aí isso é muito pesado. É fácil explorar, aí ninguém vai defender pelo que não acredita. É fácil, não, então pronto. Então tira a identidade de um povo, tira quem ele é, e aí ele não vai, ele esmorece. Brigar, ele não vai brigar, exatamente. Gente, só dizer uma coisa, Gracinha. Diga, só dizer uma coisa. Por exemplo, o meu filho agora, né, São João, ele teve um dia, ele tá tendo essas aulas remotas, e aí teve um dia na escola dele que elas colocaram uma música de Pula Pula Pipoquinha, com uma sanfona atrás, dizendo que era uma música junina.
E aí eu fiquei indignada, mas deixei para lá e eu fiz uma festa. Eu tô aqui com a minha casa, eu vou levantar aqui para vocês verem, ó, bandeirinha. Muito bom. E eu fiz, a gente fez o São João do Miraíra aqui, a gente fez uma live e eu disse, vamos decorar nossas casas, vamos fazer comida, vamos não sei o quê. Aí a gente fez todo o negócio porque ele não poderia compreender que o pula-pula pipoquinha era festa junina. Para mim não tinha como eu deixar ele fazer isso. Então, assim, eu acho que esse trabalho da escola, ele é muito, muito, muito importante. Que aí eu volto para o que o Siddhartha falou no começo na fala dele, né? Porque a gente tem outros lugares do Nordeste onde na escolinha ele está aprendendo a dançar frevo, onde na escolinha ele está descobrindo sobre os bois, na escolinha ele está fazendo isso. Eu quero saber se uma escola que é perto da Barra do Ceará, se essa escola reconhece o Mesé Pio, conhece o boi de juventude, se leva esses bois para a escola, para essas crianças verem, para essas crianças dançarem, né? Então, assim, é muito importante que os gestores, não só de professor, não falando de gestores das escolas, que eles tenham noção que isso tem que estar na escola, que isso tem que estar, é um papel muito importante fazer da escola parte do currículo, né, Cícero? Fazer parte do currículo, né? Não é só no dia do folclore que eles vão ver maravilhosos aqui. Pererê. E eu vou lhe dizer uma coisa, é um trabalho de formiguinha, agora tem que ser feito. É um trabalho que a gente está fazendo, é um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito. Olha, saber quem é Capistrano de Abreu, por que a Avenida de Abolição tem o nome Avenida Abolição, entendeu? Por que é 25 de março? Por que quem é Jovita Feitosa? Né? Então a gente só sabe quem é José de Alencar, né? Então nós temos tantos autores e tantas pessoas que nós podemos trabalhar aqui, né? Eu tenho um livro aqui do Ayrton de Farias, que é a História do Ceará, né? Então, assim, tantas figuras que nós temos e precisamos aprender, entendeu? E autores cearenses que falam sobre, conhecem muito bem, né? O Ceará, como nasceu o Ceará, a primeira capital, né? O de costa para o mar, né? A charqueada, tudo isso, entendeu? Então a gente precisa fazer com que as crianças se conheçam mesmo, entendeu? A gente vê, por exemplo, os grupos, tem grupos para folclore, o maracatu nosso é patrimônio imaterial. É um maracatu tão lindo que faz a gente chorar. Aí o grupo vai dançar maracatu, lá vem com o maracatu de Pernambuco. Meu Deus, foi que ele aprendeu esse maracatu de Pernambuco, porque ele não foi na Avenida Domingos Olímpio, mas dança lá o maracatu. Fica a dica, tá? História do Ceará, Ayrton de Farias, tá bom? Muito bem. Maravilhoso. Gente, quando a conversa é boa, o tempo passa que a gente nem sente. Né? Assim, não queria mais. Vou reivindicar mais tempo. Mas o Tiaguinho vai entrar na nossa tela, porque tem umas pessoas que querem fazer umas perguntas a vocês, e o Tiaguinho vai entrar com essas perguntas, né, Tiaguinho? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Nossa. Beleza. Não, pois conversa muito boa, e tem aqui pelo menos 20 pessoas acompanhando desde o início. E aproveito, temos 2 perguntas a valer, mas antes eu queria deixar registrado aqui alguns comentários e algumas presenças, né, para a gente contemplar quem está nos acompanhando aqui. Por exemplo, a Cassiopeia Quirino, ela diz que live mais linda, estou aprendendo muito. Cássia é de São Paulo, ou ela é do Rio de Janeiro, de Niterói, está assistindo a gente, viu? Que coisa boa, gente. Que massa. Beijo, aproveita e se inscreve no canal da Sequoia de Fó. Ela sabe que os jangadeiros saíram daqui de Jangada e foram para o Rio de Janeiro. Então. Ótimo. O Adson Rodrigo mandando um abraço para vocês dois. Grande abraço, Adson. O Adson fez parte do trabalho lá no Enxame, justamente desse trabalho de educação patrimonial, no curso de Museu e Cidadania Cultural com o Centro Cultural Dragão do Mar. Foi fundamental. Grande abraço, amigo. Adson é uma figura querida. Isso. Também aqui a Rosângela Cavalcante, dizendo que é muito bom ouvir esses relatos maravilhosos sobre o nosso Mucuripe. E aí tem um comentário curioso, Circe. A Melina Gomes, ela disse que achou lindo isso de você estar numa rede. Isso só acontece em live de cearense. Estou sim. E é curioso, vez por outra, nas videoconferências do trabalho, aparece numa rede, assim, ela dizer isso me confirma. Melhor lugar não há, Melina.
E aí, outras manifestações aqui, Davi Medeiros, a Diego Amora, Nayane Menezes, também a Fernanda Cavalli, Raíssa Martins, Lili Rodrigues. O pessoal está acompanhando a gente, mas vamos às perguntas. Aqui, o João Antonilson Filho, ele traz o seguinte questionamento. A hora que ele comentou foi no momento em que se falava da pandemia. A Gracinha fez esse questionamento, né, de como é que estaria sendo a pandemia para o povo do Mucuripe mesmo, os pescadores, o pessoal mais humilde. E aí, a partir da fala de vocês, eu acho que foi esse o momento. João, se eu estiver enganado, você me corrige nos comentários. Ele pergunta, então, e como podemos pensar o melhor no contexto da pesca e da cultura do pescador, levando em conta esse momento complicado aí que o mundo inteiro enfrenta na Covid-19? Como é que seria, o que é que pode ser feito, o que é que pode ser pensado? Primeiro que já tem uma questão estrutural muito complicada, que já é o fim da cultura do pescador artesanal, né? Então, assim, por exemplo, dos carpinteiros, porque você só pensa no pescador, mas tem o carpinteiro, tem outros profissionais, outras pessoas que vivem dali. Então, isso já é um contexto muito complicado, tá? Segundo, que a praia ali, também o pescador sofreu muito ali também, até com a própria reforma. Eu sei que reforma é tudo muito temporário, claro, né? Acontece, e tem transtorno, não tem como ter, mas o espaço deles também ficou muito apertado, né? Assim, teria um estaleiro e tal. Então, assim, é preciso repensar, assim, políticas, sim, de cuidar desse profissional, entendeu? E também, se você pegar, por exemplo, Prainha do Canto Verde, aqui, né, no litoral leste, que eles têm uma experiência interessantíssima lá de formação de uma das novas gerações e tal. Então, João, passa por isso, né? Grande abraço aí pro João, colaborador também, assim, daqui do Mucuripe, o Curipeiro também, raiz também. E aí, assim, pensar as políticas públicas, você pegar, e tem exemplos interessantes de redes, de grupos articulados que pensam essas questões, né? O SESC faz o trabalho do Povos do Mar, por exemplo, que é muito interessante, e, enfim, então, outras redes de cooperação que é importante pensar mais, questões mais estruturais, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que entender o pescador como esse patrimônio imaterial também, é uma profissão que é um patrimônio, né? É um patrimônio imaterial, e a gente tem que... Eu acho que... Eu sinto dizer que eu acho que a gente precisava ter essa experiência de ir para o mar, para a gente poder entender o que esses homens e essas mulheres pescadores, que eles passam. Na minha dissertação, eu fui para o mar, eu tive um professor, o Cláudio, e ele me ajudou na minha dissertação, no período final, assim, da minha dissertação. A gente não foi, assim, mar adentro, mas a gente foi até uma distância mais ou menos, e eu fui junto com ele foi me ensinar o ofício dele, porque para a minha criação artística em dança, eu precisava compreender isso. E aí eu fui com ele para o mar, e eu digo que é um negócio doido, e é assustador ao mesmo tempo que é encantador, é um negócio maluco, assim. E eu digo que se as pessoas, principalmente os gestores, assim, eu acho que se a gente tivesse essa experiência, a gente ia respeitar muito mais os pescadores, muito mais. E aí existe realmente essa política pública voltada para eles, assim, e para esse entendimento da pesca como cultura. Perfeito. Antes de passar para a pergunta seguinte, eu vou pegar a poita nessa pergunta do João Antonilson, e para saber como é que está esse momento para vocês dois. Enfim, é só uma curiosidade breve, e também a maneira que eu encontrei... Não precisa mais nem falar, de usar a expressão... Momento de isolamento, Assim já respondeu. Todos os cabelos. É o seguinte... Aqui em casa já é uma aglomeração, né? Porque são 3 meninos. Aí, já é uma pequena aglomeração. São 3 meninos, então tá de boa. Não, assim, é injusto, sabe, gente? Porque eu tô em casa com os meninos, estão com aula remota, eu tenho internet. É injusto. Para mim é tranquilo, porque eu tô numa situação confortável. Assim, no sentido de que eu estou em casa, só eu saio, só eu faço a compra, beleza. Mas, como a Cis falou lá no começo, assim, as pessoas que não têm essa consciência, as pessoas que vivem num quartinho na periferia, a criança que a brincadeira, a rua, é o sinônimo do brincar,
entendeu? Porque não tem espaço em casa, né? Então, assim, que quando sai na rua, a rua, inclusive, às vezes é só um beco. É só um beco, e aqui no Morro, e aqui nós temos em várias outras comunidades que tem os becos, então o beco é a extensão da casa, é a extensão do lar, né? Que nem quintal tem, né? Eu tive sorte na infância de ter um pouquinho de quintal ainda, um pé de goiabeira no quintal, que era a goiabeira do meu avô, que depois ele cortou, para expandir a casa. Mas, assim, então eu tive essa vivência. Mas é confortável, cara. Então não dá pra dizer que nós estamos no mesmo barco, não, entendeu? Entendi, de fato. Uhum. Ressaltando esse privilégio da gente estar em casa, ao mesmo tempo que, assim, é uma loucura aqui, o meu filho tendo aula e eu tendo que organizar as aulas que eu vou começar a dar no IFCE, porque eu vou ter que dar aula de dança remota, uma coisa que eu não compreendo, eu não tenho medo de dizer que eu não compreendo isso, mas eu vou ter que dar essas aulas, e aí é uma loucura mesmo, porque eu acho que é um momento difícil para os professores, sabe? Eu acho que as pessoas Total. não conseguem compreender isso. É um momento muito difícil para todo mundo, lógico. Mas, assim, para os professores é um momento também de insegurança, de instabilidade. É um momento que Total. mexe com a gente, porque a gente tem que dar uma aula que eu acho que muitos professores eles não acreditam nessa aula. Muitos professores vão ter que editar, ser, sabe, social media e editor e coisas que a gente não é. E que não dá tempo ser. Porque senão a gente era, mas não dá tempo ser, gente. Não dá, assim. Então eu tô com um filho que tá gritando aqui, brincando no quarto, gritando. E ele é um menino maravilhoso que ele tá aguentando tudo. Tô com minha mãe aqui também em casa, que ela só sai para botar o lixo quando eu deixo. Então, assim, é uma loucura. Mas, com certeza, com todos os privilégios e encarando eles aqui de fato, né? Mas não está sendo fácil quanto aos educadores desse país. Eu acredito que todos nós estamos vivendo num momento difícil, assim. E é um momento também, para a gente valorizar o professor, valorizar o educador, né? Nossa, como eles têm valor. Eu amo a professora do meu filho com todas as forças. Como o papel deles é importante, né? Sim, com outra certeza. pergunta. Outra pergunta é do Vinícius Mesquita. Vinícius, grande músico, está perguntando como e quais são os mecanismos de pesquisa de uma manifestação popular, festejo ou dança que já não são mais praticadas? Como encontrar os vestígios? Quais são essas fontes? Vinícius, eu vou te dizer uma coisa, que eu fiquei maluca na minha dissertação, eu fiquei louca. No dia que eu encontrei o Manuel Pelé, eu chorei dentro do carro, feito um bebê, gente, vocês não têm ideia. Porque eu comecei a minha dissertação, Vinícius, em 2017, eu encontrei o Manuel Pelé em 2019. Entre 2017 e 2019, já em 2016, eu fui para todas as festas de São Pedro, perguntando para pessoa e pessoa, você conhece o Manuel Pelé? Ah, não conhece, você já ouviu falar, não sei o quê. Eu vou aproveitar, assim, vou já fazer isso, mas, Vinícius, as pessoas, porque, assim, quando uma manifestação ela não é mais praticada, ela ainda não morreu. Isso quem me ensinou, isso quem disse para mim, quem me acalentou e me acalmou foi minha mãe também. Ela falou uma coisa para mim muito bonita quando ela disse assim, minha filha, uma manifestação ela só morre quando a última memória sobre ela já tiver desaparecido. Quando essa pessoa que tem a última memória, ela tiver encantada, né? Então, assim, até essa última pessoa que viu, ela não precisa nem ter dançado, mas se ela viu passando na rua, e ela tem essa memória de quando ela viu, então essa manifestação ainda existe. Então, é sair perguntando para as pessoas. E eu te digo, eu saí de porta, assim, na beira da praia, perguntando, e foi um momento muito doido para mim em 2017, porque os pescadores chegavam para mim e diziam, eu chegava assim perguntando, vocês conhecem o fandango? Viu que, né, já dançaram? Ele olhava assim, minha filha, já morreram tudo. O pessoal que dança esse negócio aí já tá tudo, já morreu tudo. Aí eu digo, meu senhor, eu disse, não, não. E eu ia cada vez mais, e era essa a resposta que eu recebia. Eu vou passar para o Siddhartha e depois eu vou ler um negócio desse 3 linhas aqui que eu escrevi nessa época quando eu estava desesperada, tá? Na minha dissertação. Vai, Siddhartha, é contigo.
Massa. Agora fiquei curioso, viu, Cícero? É o seguinte, cara, é legal, Vinícius, a pergunta, porque a Cícero foi num ponto que é a questão da memória. Então, assim, eu também fiquei nessa questão de trabalhar a memória, como trabalhar a memória, e o que significava a memória. Então, eu fui estudar o que era memória, inclusive, né? Então, essa memória afetiva, os autores que falam sobre isso, a memória coletiva, a perspectiva tanto antropológica quanto sociológica. Então, fui pesquisar, né? Eu sou pedagogo, mas eu tenho um pé na história, um pé na sociologia. A pesquisa me levou para esses caminhos. Eu acho que eu sou um historiador até frustrado, talvez. E aí, não tem como eu disse assim, não tem como você não estudar a partir das histórias de vida. Então, eu não podia fazer uma pesquisa normal, uma pesquisação, uma pesquisa de uma metodologia mais conhecida. Então, eu fui buscar um caráter mais etnográfico, certo? Então, eu usei uma leitura mais visual, etnográfica, então, trabalhando com imagens, trabalhando com histórias de vida, com relato autobiográfico, com diário de campo, né? Então, fui fazendo, e as pessoas construindo essa história e essa memória. Então, eu vou dar só um exemplo aqui, porque podia dar aqui N exemplos por conta do tempo, né? Uma das pessoas entrevistadas, que era o neto do pescador, que dançava o coco, né? Eu mostrei a foto do Chico Albuquerque, justamente a que eu citei no início, do cortejo lá, os pescadores, né, no cortejo de fúnebre, né? Aquela foto bem conhecida, subindo o morro. E aí eu mostrei a foto para ele, peguei a foto, mostrei para ele, aí ele disse, e essa imagem, o que ela te diz? Aí, olha como é interessante, ele na mesma frase disse, eu me lembro, e continuou falando, blá, 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 e depois disse, o meu avô me contou. Então, primeiro, que ele não tinha idade para se lembrar. A memória dele era a memória do avô dele. Né? Então, aí ele contava com uma precisão, ele contava com um amor, e aí dizia, porque o morro, a gente subia o morro, a minha avó me levava para ver, o meu avô chegava, porque ela sabia a hora que ele chegava, então a gente chegava na pontinha, via da ponta do morro, lá o Morro das Areias, lá que eu mostrei, que é justamente o morro do Yacht Club ali, via a pontinha da jangada chegar de tardezinha. Então, essa memória não era dele, mas era dele. Era do avô dele, que foi passando de geração em geração. Então, assim, acho que até complementa um pouco do que a Cici trouxe. Então, buscar, assim, as pessoas e contar essas histórias de vida. Então, eu fui remontando. Eu queria ter escrito muito mais sobre essas outras histórias de vida, mas eu tentei pegar gerações diferentes e foi muito bom, assim, para mim, foi muito bom, porque mesmo eu busquei, claro, o distanciamento, né, do pesquisador, mas, ao mesmo tempo, era muito intrínseco, assim, era muito da pele, sabe, de fazer parte e tal. Então, foi muito bom. Então, não tem como não fugir. Então, são algumas metodologias científicas que você pode trabalhar, tá bom? Então, relato autobiográfico, trabalhar os diários de campo são maravilhosos também e ajudam muito nesse processo, tá bom? Cici, vai lá, tô curioso agora. Tá aqui. Vamos lá. Só vou bem rapidinho. Mucuripe, por enquanto, sem hora. Fandango virou sinônimo de morte no Mucuripe. A cada tentativa de diálogo com os pescadores, percebi a relação dessas palavras. Durante esses 3 anos de pesquisa, ouvi muito dizer que quem dançava já morreu, ou desses já morreram tudo. Com isso, percebi que perguntar por nomes era melhor do que perguntar pela brincadeira. Então, passei a perguntar sobre Crispim Emiliano, João do Ouro, Zé Camboa, Braulio, Luiz Xavier, Mané Pelé, entre outros brincantes. Pesquisar sobre o fandango no Mucuripe ainda é um caminho difícil de percorrer, mas aos poucos vou descobrindo um pouco mais, ligando pessoas, versos, costurando histórias. Ainda estou a navegar nessas águas e preferi então sentir de fato suas ondas. E aí eu escrevi esse texto no comecinho da minha dissertação, quando eu falo sobre o Mucuripe. Eu só complementei quando eu encontrei realmente Manuel Pelé, aí é como se começasse de novo esse capítulo, assim. Que aí eu escrevi o dia, a hora, Mucuripe, o dia, a hora exata que eu tinha encontrado com o Manuel Pelé, assim, e falei sobre ele. Que lindo. E você falou do Braulio, né? O Braulio, essas figuras que tinham no bairro, né? Então, o Braulio, ele tinha um apelido que ele detestava, você sabe, né? Que era Biril, né? E aí ele detestava. Eu ouvi falar. E aí se alguém encostasse, ele andava com um pauzinho assim, aí tacava na canela dos meninos. Quando ele não conseguia mais correr, ele dava uma baladeira. Assim, entendeu? Uma baladeirazinha, porque ele não, né? Porque ele detestava o apelido, né? E o pessoal se escondia atrás dos muros e ficava Biril, né?
Então, assim, essas figuras e tal, essa pessoa que eu entrevistei também traz essa questão, assim, do já morreu, e o avô dele dizia, meu filho, eu estou lhe ensinando que é para essa cultura não morrer. Olha a sabedoria, né, popular aí do artista. A primeira do coisa que o Manuel Pelé falou para mim foi isso. Minha filha, eu tô doido para lhe contar, porque quando eu morrer, ninguém vai mais saber sobre isso. Fica com você. Olha que coisa linda. Tiaguinho, eu vou pedir as considerações gerais de cada um. Eu vou pedir primeiro as considerações gerais. Surgiu uma pergunta aqui. O Adson mandou uma pergunta aqui nos 45 do segundo tempo. Podemos? Podemos, sim. Eu vou deixar o Adson sem resposta? Nunca. Aí, antes da pergunta, eu vou aproveitar só para ver. Siddhartha, o Emílio Rocha está mandando um recado aí. Eu acho que ele está pedindo que tu mande uma grande vaia cearense para o grande Mucuripe aí. Isso mesmo. Muito bem. A raiz também, viu? Neto de pescador, neto de dançador de dança do coco, Emílio Rocha, fotógrafo, campeão de bodyboard. Um grande abraço, amigo. Grande abraço. Aí, a pergunta que o Edson traz é a seguinte: como pensar a manutenção e continuação do saber dos pescadores diante dos desafios do crescimento urbano na capital e da descontinuidade da atividade pelos filhos dos pescadores, né? Bom. Como é que é isso, né? Vai lá, Cici? Falei vai, Siddhartha. Tá bom, rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, tem um sufocamento, assim, sim, da questão geográfica. Então, a Via Expressa cortou o bairro no meio, por exemplo, né? Então, hoje eu moro aqui, justamente do lado da Pracinha do Coqueiro, viu, Cici? Eu só atravessei aqui a avenida, né? E a Via Expressa já cortou, então, assim, foi um primeiro corte, sabe, corte de vidro que o menino cortava os pés na areia da praia, tá? No meio do bairro, que tirou a farmácia Zé Amora, que tirou a casa da Verinha, que a Verinha era uma pessoa que a vida toda guardou a memória do bairro em casa, cada recorte de jornal, qualquer coisa que saísse sobre o Mucuripe, a Verinha guardava na casa dela, uma memorialista, sem nenhum tipo de técnica, assim, só um amor, e que o bairro, a Via Expressa cortou o bairro no meio, tirou a casa dela, aqui no Mucuripe, aqui embaixo, né, e ela teve que ir para o Santa Terezinha, triste, né, tirada do seu lugar, do seu chão. Daí você vê esse peso aí que é a pergunta de, assim, como é que o cara faz nesse período de pandemia de não sair de casa, nem vocês imaginam. E essa tristeza profunda dela, a gente percebia quando visitava ela, quando ia visitar, levava os grupos lá para visitar o acervo dela, para você ver a ironia, né, morreu de Alzheimer, foi esquecendo devagarzinho, né? Então, assim, alguns golpes que são dados, né, no bairro, alguns fatiamentos, algumas pressões, né, urbanas, há uma tensão, uma coisa que eu trago na dissertação, uma tensão por terra, né, grilagem e tal, grande, desde sempre, entendeu? Então, Navajota, o assoreamento do Riacho Maceió, entre outras coisas todas, isso não é de agora, isso é de antes, né? Então, tudo isso é muito forte, sabe? Então, a questão de política pública mesmo, assim, fica aí a reflexão, que bom a Sacuti for levantar aqui essa discussão, tá? Então, é muito mais profundo, como eu falei, é muito mais estrutural, sabe, gente? Então, são N outras questões que vão do nome, como eu falei, né, agora nós temos o metrô, aí gerou um muro, né, claro, com muro de refesa, que é proteção, obviamente, né, um muro de contenção e tal, então dividindo o bairro e tal, beleza, mas como é que fica o acesso das pessoas e tal, então tem que cuidar mais, sabe? É tão forte, gente, que se você pegar, assim, bairrismo? Sim, bairrismo, porque é tão forte que não dá para perder isso. Então, se você pega o Santa Terezinha, o conjunto Santa Terezinha, lá em cima, as ruas são nomes a parte do Mirante, nome de artigos da pesca, né? Da Bolina, Rua do Jereré, entendeu? Na rua onde a minha esposa morava, que é Albacora, são nomes de peixe em ordem alfabética. Então, Albacora, Bijupirá, Cioba, Dourado.
e aí vai, e é o nome dos pescadores, e o nome... Então, é muito forte, não é só bairrismo, não, gente. Então, tem uma cultura muito forte aqui. As velas do Mucuripe, que abriu essa live aqui, foi composta no bar do seu Anísio, que o neto dele hoje é sambista, né? O Felipe, e que um bar que era na beira da praia ali e tal, e que tinha carregado esses caras todos. Eu sempre digo, sabe, gente, que alguém no Brasil, em algum lugar do Brasil, já ouviu falar de Mucuripe. Não sabe se é um bairro, se é uma praia, se é o nome de um barco. Mas alguém no Brasil já ouviu falar em Mucuripe de alguma forma, tá? Desculpe aí a empolgação. Cici. Muito boa essa empolgação. Acho que é isso, acho que Siddhartha falou tudo, assim. Acho que isso e um pouco do que a gente falou antes sobre esse nosso não entendimento quanto cearense, quanto compreender que nós somos filhos deste lugar. Eu presenciei um discurso muito emocionado de um pescador que eu acho um cara incrível, uma família de pescadores incrível, assim, que é do seu Francisco, que ele, quando se intitula quanto indígena, ele diz: nós somos índios e a gente ainda luta por território aqui no Mucuripe. Né? Perfeito, e o perfeito. Pescador na beira da praia falando isso. Então, assim, é muito difícil a gente não se importar com isso, assim, eu estando aqui no Jockey Club, que é o meu bairro, e eu achar que isso não existe aqui, isso não existe em outros bairros, né? A gente ainda está vivendo isso, e mesmo que enfim, é uma questão que é muito, muito complexa, vai da educação, a educação dos gestores hoje, vai a educação desses futuros gestores, vai a educação desses futuros moradores do Mucuripe, né, dos pescadores, dos filhos de pescadores, é tudo uma questão de entendimento desse território, de pertencimento e desse entendimento de identidade, sabe? A gente precisa muito, quanto cearense, disso, sabe? Muito bom, muito bom. Agora, Cheguinha, eu vou pedir as considerações finais. Eu vou pedir primeiro da Cici, mas antes disso eu vou ler um pequeno texto para você, pequenininho assim, para lhe inspirar. São Pedro saiu de jangada com seus pescadores. O céu estava limpo, azul com nuvens brancas, luz. Na volta do seu passeio, São Pedro traz consigo o céu acinzentado com nuvens carregadas de esperança. Você reconhece, então faça suas considerações finais, se inspirando nesse texto aqui. Esse dia foi o dia de São Pedro, em 2017, que eu cheguei com Marina, que é atriz, artista da nossa cidade, e que participa do espetáculo Corpos Embarcados comigo, um espetáculo que fala sobre o Mucuripe, sobre o pescador, sobre o fandango. E a gente, nesse tempo de pesquisa, a gente foi para a festa de São Pedro e a gente começou, estava lá, bateu foto, estava dentro da capelinha, né, fez nossas orações. Quando a imagem saiu da capelinha, o céu estava azul, limpo, lindo. E São Pedro entrou na jangada, foi dar a sua volta. E aí, quando eu percebo, quando ele está voltando de jangada, o céu começa a ficar nublado, à medida que ele está vindo. Então, assim, foi um momento que eu fiquei: Marina, o que está acontecendo agora? E a gente se olhou, e eu acho que foi um momento que a gente teve certeza que a gente tem que fazer esse espetáculo, que a gente está, sei lá, a gente ficou muito mexida nesse dia. E aí a gente voltou debaixo d'água para casa, porque apenas ali estava chovendo. Porque São Pedro veio, no momento que São Pedro entra de volta na capela, desce a chuva, né? Então a gente ficou, que mágica, que momento de fé, né? Que momento de esperança, que momento lindo. E aí é tudo isso que é o Mucuripe para mim, e que é esse encontro também com São Pedro. Né? Eu sou católica, mas não me convivo muito bem com a igreja, mas acredito na fé, e na fé por meio do corpo também. Eu acho que quando eu danço, é uma forma de oração, e o meu espetáculo é uma forma de oração a São Pedro. Corpos Embarcados é uma forma de orar e de agradecer pela vida, pelo ano, por tudo, sabe?
Então, esse dia foi muito marcante para mim, muito significativo. Ele precisava estar na minha dissertação, e esse textinho está na minha dissertação, e é isso. Eu quero agradecer muito, muito, muito imensamente por estar aqui falando disso, estar compartilhando sobre essas coisas. Quero dizer também que eu tenho um projeto que eu quero muito que dê tudo certo para levar para frente, que é um projeto também falando do Mucuripe por meio de espetáculo, mas para criança, que eu acho que tem tudo a ver com muita coisa que a gente conversou hoje, né? De levar para o público infantil esse entendimento. E eu gosto de fazer isso quanto não moradora do lugar, porque eu acho que, por mais que eu entenda a questão da representatividade, muito, extremamente importante, uma pessoa do Mucuripe falar sobre o Mucuripe, mas eu acho também que só tem a contribuir quando uma pessoa que não é de lá está reafirmando para as pessoas de que lugar lindo, que lugar imenso e que lugar importante. Porque eu acho que o Mucuripe precisa disso, as pessoas do Mucuripe precisam disso. Então, meu abraço aqui vai também falando disso, desse meu projeto, que eu acho que só começou com essa minha dissertação. Eu quero muito fazer um documentário em breve, estar compartilhando com vocês sobre esse homem e essa mulher, Manuel Pelé e Dona Regina. E dedico todas as minhas palavras a eles, porque seria impossível falar qualquer coisa hoje aqui sem eles, né? E, enfim, agradeço muito, muito mesmo o convite, estou bem feliz de falar sobre isso. Falar sobre o Mucuripe me emociona muito sempre. Eu acho que eu me encontrei nesse lugar. Eu me encontrei muito no Mucuripe. E eu acho que todo mundo que está assistindo e todo mundo que é dessa cidade de Fortaleza ou que vai assistir esse vídeo, vá ao Mucuripe. Depois que tudo isso passar, vai no Mucuripe, senta ali na areia, respira e vê o que acontece. Esse lugar é mágico, mas esse lugar é do Mucuripe, e esse lugar é o Mucuripe, não é nosso. Não dá para levar para casa, dá para ir para lá e passar e sentir abraçado e se renovar, né? Então é isso. Obrigada. Muito bem. Siddhartha, vou pedir as suas considerações finais, mas também vou ler um texto para você. Pensava que museus... Está escutando? Pensava que museus eram apenas lugares para guardar objetos antigos, mas guarda sentimentos, lembranças e até mostra uma realidade que não vemos. Então, aprendi que ouvir e prestar atenção é muito importante no presente e no futuro. Muito legal, muito legal. A fala dos meninos, né, dos jovens, né? Na oficina, você traz essa fala muito legal. Eu dei uma oficina de fanzine, de recorte colagem, fanzine com eles. E aí uma das meninas, assim, fez uma colagem, aprendi a ouvir mais o povo, né? Aí colocou o povo, o jornal. E aí foi legal porque eles se colocaram nesse lugar de escuta, de olhar para o lado, de olhar para os mais velhos, de saber que não era coisa de museu, é de coisa velha, né? E aí aqui em casa a gente brinca assim, é velho ou antigo, né? É velho ou antigo. Eu brinco com isso aqui. E assim, conheçam, obrigado, Cici, pela generosidade, assim, conheçam mesmo, né, ratifico aí que você está trazendo, e procure as pessoas, converse com as pessoas, tá? Realmente, muita gente que anda aqui, ou muita gente daqui, não reconhecem tanto, ou tá se perdendo, mas não está ao mesmo tempo, né? Mas, assim, conheço as pessoas, as figuras. Aqui na Vajota a gente tem, eu falei do acervo da Verinha, tem o acervo Mucuripe, que é o Diego de Paula que cuida desse acervo, Dieguinho, que vocês devem conhecer. Isso. Muito legal, gente, eu conheço o acervo. Dieguinho, um abraço. Um grande abraço para ele, né? Enfim, a própria parte do acervo que também está na Igreja Nossa da Saúde, né? Também foi da Verinha, que foi quem ajudou a montar aqui a curadoria, os artistas locais, os grupos, enfim, né? Então, só agradecer a generosidade de vocês e também encerrar já falei muito, então vou encerrar com um texto, com uma poesia também, tá bom? Então, peço licença. Tá bom, tá ótimo. O Mar Absoluto, Cecília de Meirelles, 1993. O mar foi desde sempre o mar. E multidões passadas me empurravam, como o barco esquecido. Agora recordo que falavam da revolta dos ventos, de linhos, de cordas, de ferros,
de sereias dadas à costa. E o rosto de meus avós estava caído pelos mares do Oriente, com seus corais e pérolas, pelos mares do Norte, duros de gelo. Então é comigo que falam, sou eu que devo ir, porque não há ninguém tão decidido a amar e obedecer seus mortos. E tenho de procurar os meus tios remotos afogados. Tenho de levar-lhes redes de rezas, campos convertidos em velas, barcas sobrenaturais e peixes mensageiros e cantos náuticos. Cecília Meirelles, o Mar Absoluto. Pois, abraço a todos, é emocionante. Agradeço aqui o convite da Secult4, Tiago, Graça, e é muito bom falar sobre esse lugar, é muito bom falar dessas coisas, tá? Então, que bom que a gente está aqui discutindo isso no canal da Secretaria de Cultura. Então, muito obrigado. Só compartilhar com vocês, Gracinha, quando eu acabei de falar, começou a chover aqui, então eu tô tão arrupiada. Vai ver que aí também é mágico. Tiaguinho, só agradecer. Olha, Siddhartha, eu acho que não podia ser outra pessoa, não podia ser outra pessoa que não fosse você, Cici, não podia ser outra pessoa que não fosse você, Siddhartha, para ter uma conversa tão boa, tão leve, tão sensível, né? Uma conversa tão boa de se conversar. E assim, eu, em nome da Secult4, agradeço, super agradeço, e conversaremos mais. Com certeza conversaremos mais. Tiaguinho, agora a bola. Tiaguinho também, obrigado, Tiaguinho, pelo carinho, pelo apoio que você dá a gente, pessoal da CPHC, pessoal da comunicação, a gestão da secretaria, que nos dá a liberdade de, assim, escolha quem você quiser, e a gente, sabe, assim, é muito bom trabalhar com liberdade, assim, é muito bom trabalhar com confiança. E eu sou muito grata a vocês. Tiaguinho, a bola é tua. Não vai ter texto para mim, não? Leia um texto antes de me anunciar? Tiaguinho, não me envergonha, não, Tiaguinho. Brincadeira. Pessoal, bom trabalho, bom debate, boa conversa. As pessoas, algo em torno de 20 pessoas acompanharam esse vídeo na íntegra. Então, eu tenho certeza que eles acompanharam uma conversa muito gostosa de ouvir, e está manifesto nos comentários. Esse vídeo vai permanecer no canal da Secult4, então, se vocês quiserem reassistir ou assistir acompanhando o comentário do pessoal, é tal qual a live, assim, o comentário surge à medida que o vídeo acontece, certo? Para quem está ainda acompanhando a gente, se inscreva no canal da Secult4, aqui no YouTube, curta, dê uma olhadinha nos outros vídeos. Existe uma série de conteúdo que está entrando, que a gente está produzindo em função desse momento peculiar, né, da pandemia. Então, muita coisa está migrando para o virtual. Então, não deixa de acompanhar, de curtir e compartilhar. Perfeito? É isso. Nos despedimos? Nos despedimos, sim. Viva São Pedro! Viva! Tá chovendo! Pois bem, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Um abraço a todos. Tchau.